plateia, e a próxima apresentação, a apresentação 2, é denominada Ainda no Contexto do Brasil Digital. Será apresentado por Silvia Viviane de Souza Bellarmino. Ela é pós-graduada em Engenharia de Software com formação em bacharelado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco. Atuou grande parte de sua vida profissional em empresas privadas, sempre em desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos. Iniciou no serviço público em 2009 no Ministério da Saúde, atuando como assessora de TI da Secretaria Executiva e, posteriormente, trabalhou com gestão de contratos e projetos no IFAM. Iniciou suas atividades no Ministério do Planejamento em 2014 como analista de TI, conduzindo na coordenação de governança e definição de padrões, normas e processos, assim como na formulação de metodologias de gerenciamento de projetos, métricas de pontos de função e portfólio. Atualmente integra a equipe da SLTI na Diretoria de Governo Eletrônico, sendo coordenadora das iniciativas de serviços públicos e dados abertos. Então, com vocês, Silvia. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Esse é para o Marcos Vinícius, que tem sempre nos procurado para participar desses eventos e falar um pouco que o Ministério do Planejamento está atuando para toda a administração pública, né? Desculpa a demora, mas é que eu não, apesar de ser de TI, eu tenho que ter aulas sobre equipamentos eletrônicos. Outro dia eu ganhei meu celular e aí meu filho disse: mãe, você quer que eu te ensine a usar? Eu digo, é mais ou menos isso. Então, o que a gente... Acho que, pelo contexto que a gente está falando sobre integração, eu teria várias pautas, né? Você pode arrumar o microfone móvel para mim? Que fica um pouquinho incomodado de estar congelado no espaço. Ok? Está funcionando. Então, nesse contexto de interoperabilidade, de informações, de dados e integração, a gente teria várias coisas a falar quando a gente menciona o governo eletrônico, né? Como na minha apresentação, tem duas iniciativas que eu trabalho, que é dados abertos e serviços públicos. E aí, similar ao trabalho do nosso amigo Renato, nós lançamos agora um novo portal, que é o Serviços Gov.br, que visa atender informações de todos os serviços públicos prestados na administração pública, não só de exportação e importação. E esse é o nosso grande desafio, de fazer com que todos os órgãos estejam integrados e ponham as informações lá, e que o cidadão reconheça esse portal como um portal único, que ele possa se beneficiar, e que os órgãos também possam informar o cidadão como que ele pode adquirir o seu direito dentro do governo federal. Mas isso aí poderia ser outra palestra. Hoje eu vim falar de dados abertos, então a gente deixa para o momento de debate. Então, o Dados Abertos, eu não sei se todos conhecem a iniciativa, mas a partir de setembro de 2011 e depois em 2012, o Brasil fez a parceria com o governo aberto, onde na época tinham 7 países, hoje parece que já são perto de 20, e o Ministério do Planejamento encabeçou, junto com a CGU, esse trabalho internamente. Então, nós fizemos grandes avanços durante esse ano, e vou passar aqui mais ou menos um balanço do que nós fizemos, e vou falar sobre as perspectivas, novas perspectivas para dados abertos, transparência das informações, acesso a essas informações. E, no final, vocês devem entender o porquê, o contexto do governo aberto, né? Bom, temos a instrução normativa, né, de 2012, e até lá nós fizemos 11 reuniões de comitê. Temos um comitê instituído, o CGINDA, e que tivemos poucos encontros ano passado. E, apesar de, na instrução normativa,
Por que eu trouxe esse quadro aqui? Esse quadro aqui reflete a participação dos órgãos durante essas reuniões, né? Então, os órgãos que foram mais atuantes, órgãos menos participativos. E aqui, apesar da instrução normativa dizer que os integrantes desse comitê gestor, né, ou dessa iniciativa de dados abertos, deveria ser todos os órgãos seccionais, setoriais, aqueles órgãos no âmbito do CISP, a gente tem poucas representações no comitê gestor. Então, a gente tem ali o MEC, tem o CGU, tem a representação da sociedade civil, o MDS, IBGE, então tem poucos representantes. E aí, quando eu entrei na coordenação, ano passado, a gente começou a refletir um pouco sobre o que seria dados abertos. O Ministério do Planejamento, com a sua equipe, teve um grande trabalho inicial de montar toda essa estrutura. E aí eu fiquei com a incumbência de chegar, até achei bom, eu digo, gente, eu não entendo nada desse assunto, vamos ver o que é que a gente contribui, né? Entender de leitura é diferente do que entender de coordenar. E aí a gente começou a refletir, bom, por que eu tenho só esses órgãos? Por que eu tenho todos os setoriais, os seccionais? Por que uns foram selecionados, outros não foram? Cadê o SERPRO aqui? Cadê a Dataprev, como detentores das maiores soluções do governo? E por que eles não têm uma representação, não têm um assento? Como é que a gente faz tudo isso, integrar e conversar e fazer acontecer? Nessa reflexão, eu vou passar para vocês um pouco do que vinha sendo feito e do que a gente conseguiu finalizar no ano passado. Então, essas ações são ações que estavam no plano de ação da INDA, né, acho que era bianual, então até 2014. E aí nós fizemos algumas capacitações. A parte de licença de dados abertos, a licença ainda não está publicada no portal, ela não deveria estar aqui exatamente como concluída. Mas nós desenvolvemos uma nota técnica, encaminhamos ao jurídico para que eles dessem um parecer e a gente pudesse publicar essa licença no Dados.gov.br. Tivemos um processo de participação social até no comitê bastante ativo, a Gisele era representante, temos um novo representante, mas até então o comitê não voltou a se reunir. Por quê? Vamos chegar lá. Então, tivemos, inclusive, um processo de participação bastante ativo no nosso portal, e aí, no âmbito de oferecer instrumentos de suporte à publicação de dados abertos, no nosso portal de dados.gov.br tem um outro link, o kit.dados.gov.br, que você entende o passo a passo para começar a abrir dados. Se eu quiser abrir dado, o que eu tenho que fazer, por onde eu tenho que começar? Então, tem um processo explicativo do que, e tem uma matriz técnica, digamos assim, para desmistificar a abertura de dados, que todo mundo diz, nossa, mas abrir dado é muito difícil, esse negócio, como é que eu faço? E aí a gente mostra lá que não é difícil. Se você puder fazer um dump da sua base, você já pode abrir dados. Então, nada disso é muito complicado, que você já tem ferramentas hoje para poder começar a fazer isso. Até soluções mais otimizadas, link data, de você fazer ontologias. Então, sempre a gente tem uma tendência de ir para o ótimo, para modelo perfeito, e aí não faz nada, né? Então, a gente fez nesse kit Dados.gov.br umas instruções por onde você deve começar, e isso é bastante fácil de seguir no seu órgão, assim. Cada um pode ser a formiguinha e tentar fomentar isso lá internamente. A gente teve o segundo encontro nacional. Tem alguns pontos aqui que eu preciso falar. Que o modelo de maturidade de dados abertos ele está pendente. Nós descobrimos que tem países estudando sobre isso, refletindo sobre isso. E, devido à grande demanda que a gente tem para fomentar ainda dados abertos no Brasil, a gente aguardou um pouquinho que esses países fizessem um parecer, fizessem um trabalho um pouco mais maduro nesse sentido. Então, essa iniciativa ficou pendente. Fomentos a estímulos ao ecossistema de dados abertos pode ser o que nós estamos nos propondo a fazer daqui para o final do ano, que vocês vão conhecer já. E esse empoderamento da política nacional de dados abertos que foi iniciado e ações de disseminação é com o evento que a SLTI está fazendo. Não sei se vocês já tiveram conhecimento ou já tiveram oportunidade de se inscrever, que é a Estratégia de Governança Digital, que eu trago também aqui como uma das soluções para a gente fortalecer
a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos e também fortalecer a EGTIC e outras iniciativas de TI que a gente tem na administração pública e que a gente acaba se deparando ao mesmo problema. Por que ninguém segue? Então, eu tenho padrões, eu tenho uma série de definições, eu crio várias coisas e, no final, não se segue. Vamos tentar fortalecer um pouco isso e empoderar essas estruturas ou esses instrumentos que a gente precisa seguir ou que a gente cria para ver se, dessa vez, a gente tem mais sucesso. Bom, então, aqui só um balanço ainda, a questão do crescimento do nosso portal. Eu não vou me ater desde a primeira linha, mas esse ano nós tivemos um grande... Isso aí é acumulativo, então, o último crescimento, cerca de 150%. Nesse caso aqui, não foi de acesso, tá? Então, opa, vou botar aqui. Então, aqui eu tenho crescimento de acesso a dados GovBR de 112%, mas aqui esse crescimento, cerca de 150%, foram de datasets. Isso daqui foi possível através da integração do PGI, que já aconteceu ano passado, com a ajuda também bastante grande da DataPrev, né, que fez o seu portal em si, quem a gente conseguiu integrar, e teve a integração aqui com a INDE. Então, nós crescemos bastante o conjunto de dados. E tem já vários órgãos que têm nos procurado. Eu queria saber quem participou aqui do evento do TCU, de Brasil 100% Digital. Poucos, né? Então, depois do evento do TCU, vários órgãos têm nos procurado para poder falar sobre isso. Eu não sei se por imposição ou por vontade, porque o TCU, para vocês saberem, o TCU começou a auditar, vai começar a auditar, começou agora, está auditando o MEC, o FNDE e o INEP, se eu não me engano. Nós fizemos reuniões para falar sobre dados abertos e, inclusive, a recomendação que eles vão fazer no final da auditoria está alinhada às nossas iniciativas, o que a gente prega, o que a gente determina. Então, por bem ou por mal, a gente vai seguir, esse assunto vai estar em pauta e a gente vai começar a integrar informações e soluções. Eu costumo dizer, o pessoal coloca assim, por que a gente não consegue se integrar? Como é que a gente vai fazer isso? E isso é acredito eu que tem demorado, porque antes de qualquer dificuldade técnica, que não tem, né? A gente já tem barramento, já tem padrões, já tem muita coisa, eu acho que é uma mudança de paradigma mesmo, uma questão de sensibilização que vai acontecer ao longo do amadurecimento da nossa cultura, da nossa leitura e dos que vierem. Eu costumo brincar também que é que nem você tentar mudar uma cultura em casa, né? Lá em casa, quase todo mundo segue nutricionista, e aí o meu filho, no São João do ano passado, ele disse assim, mãe, por que a gente só tem que comer comida saudável? E a gente tenta explicar, né? Não, de vez em quando pode fugir e tal. E aí, a gente, ano passado, numa festa junina de escola, tinha aqueles tiro ao alvo, e aí, na hora que ele pegou a arminha, que colocou lá a bala e que foi mirar, ele virou para mim e disse, mãe, qual desses é o mais saudável? Porque ele queria mirar no salgadinho mais saudável, como se tivesse, né? Mas aí eu disse a ele, qualquer um, né? Tem dia que está permitido. Então, se você não começar essa cultura desde pequenininho de qual que é o saudável, porque eu comi isso ou porque eu não comi aquilo, é basicamente isso, né? A gente vem falando, não somos tão novos aqui, mas a gente vem falando de integração, interoperabilidade de padrões há uns 10 anos, mas há uns 10 anos com poucas iniciativas, e hoje nós temos grupos maiores. Acredito que talvez estejamos no momento de que isso vai pegar. Tem como voltar atrás? Não tem, né? É o celular que meu filho pega e diz, você quer que eu te ensine? Porque eu já sei. Então, outro dia, ele também fez uma cartinha para um amigo dele, aí disse assim, mãe de Daniel, quero brincar com seu filho. Responda abaixo, sim ou não. E, se sim, coloque seu endereço. Aí tinha uma caixa de texto assim, com um botão para ele apertar. Quer dizer, ele já está fazendo formulário, né? Ele já está programando. É hoje como as crianças pensam. Então, dessa vez, eu acho que pegou. A gente não vai conseguir retroceder. E, daqui para frente, eu acho que vai ser só uma evolução. Mas vamos voltar aqui. Então, baseado no balanço até o ano passado, vamos passar aqui mais ou menos o que a gente tinha planejado ano passado que iria acontecer esse ano.
né? Nós queríamos reestruturar o comitê, exatamente porque só tem 7 órgãos participando. Cadê o TCU nessa história? Cadê o SERPRO? Cadê a DataPrev? Cadê os outros órgãos do CISP? Então, a gente tinha que trabalhar sobre isso. Falamos na última reunião de comitê sobre planejamento da INDA, que a gente iria, no início desse ano, levantar estudos publicados, analisar ambiente externo, programar estratégias, verificar os PDAs dos órgãos, refletir sobre o que é ainda, para onde o Brasil quer ir em relação a dados abertos, como que eu me insiro nesse contexto de acesso à informação e transparência ao cidadão. Então, nós íamos fazer um grande evento para poder ter como produto o Plano de Ação 2015-2016. Como seria isso, mais ou menos? Bom, um evento, um encontro assim como esse, com reflexões sobre como que os representantes da INDA podem nos ajudar. Porque no modelo de governança, a gente não pode ter uma governança de alguém fala o que tem que fazer e um dirigente só vai lá e implementa. Então, a gente começou a pensar qual que é esse modelo que nós queremos. A nossa governança hoje ela está correta, não está correta. Eu tenho representantes que, na verdade, se encontram aqui e aí elaboram uma lista de atividades ou de afazeres, e aí, de fato, isso está sendo falado lá na ponta e eu que tenho que fazer isso acontecer sozinho. Então, a gente começou a falar sobre essa série de coisas, e aí, nesse aspecto, como é que fica a representação da sociedade? Tinha um representante da sociedade, em que ela ia lá e dizia, olha, a sociedade, o cidadão precisa disso, disso, disso. Eu digo, tá, você, sociedade, qual é o dado que você quer? Você quer o dado lá do MDIC? Então, me fala que você quer o dado do MDIC, eu bato na porta agora do Renato e digo, Renato, eu tenho tantas solicitações do ESIC que a gente precisa atender. O cidadão, a sociedade, a empresa precisa de dados do teu ministério. Então, como que deveria ser o ideal essa participação da sociedade? Porque hoje, ano passado, ela estava apenas no comitê. E, nesse aspecto, outras reflexões. Né? É possível e desejável conectar ainda com instâncias já existentes? A gente tem tanto comitê, tantas secretarias, como isso tudo pode falar e pode somar esforços? E como que eu também, além de abrir dados, faço com que a sociedade, o cidadão, use esse dado? Porque aí a gente começou a refletir, o que é ter efetividade em dados abertos? Eu quero ter efetividade. Um novo secretário chegou e disse, não, dados abertos tem que ter mais efetividade, vamos concentrar nossas ações, vamos focar em trabalhar para ter efetividade. Eu digo, tá, então vamos para o primeiro passo. O que é ter efetividade em dados abertos? É abrir dado? Aí tem órgão que já abriu dado. E aí eles abriu um dado e esqueceu de todos os outros. Né? Tem órgão que já fez um hackathon. Não, vamos fazer um hackathon sobre um determinado... Pronto, o hackathon aconteceu. Abriu mais dados? Não abriu dado. Então, o que é efetividade das abertas? É eu chegar e abrir meus 15 sistemas que eu tenho, publicar essas informações, ou é depois que eu fazer isso, e essas informações que eu abra, seja uma, seja duas, seja três, ela seja utilizada para o cidadão para fazer diferença social, participação, críticas, transparência. Né? Então, o que é efetividade em dados abertos? A gente tem que refletir sobre isso. Basicamente, depois de todas essas reflexões que não chegamos ao consenso, seria o objetivo do planejamento, do evento, para que eu pudesse chegar para você, Marcos, Renato, Hugo, André, Ana, e dizer assim, você pode ajudar em dados abertos? Como que você, ou cidadão, ou servidor público, pode chegar e dizer, eu preciso de mais informações, ou eu preciso ter tal transparência para ver se eu uso isso para auxiliar a vida da minha empregada, do meu porteiro, de alguém. Isso é que seria uma efetividade na abertura de dados. Nesse aspecto, o que a gente está falando? Né? Governança, a gente fala governança o tempo todo, né? Mas tem 1001 conceitos de governança. Eu acho que o Marcos é expert disso, eu não sou. Tá, gente? Então, a gente tem aí a governança corporativa, aí tem governança de TI, governança pública, e agora a gente está num contexto de governança digital. O que seria essa governança digital? Né? Não vou falar de cada definição, porque senão o Marcos pode puxar minha orelha aqui e deixa para a próxima. Mas eu vou trazer aqui o contexto que estamos trabalhando hoje, que é o contexto de governança digital, que é uma definição da Unesco, que é a utilização pelo setor público
da tecnologia da informação. Então, não é eu ter uma governança onde eu tenho conselhos, comitês, determinando o rumo de onde eu vou, e eu, agente, diretor, presidente, coordenador, vou lá e executo aquilo que foi determinado. É uma governança mais pública, onde eu tenho foco o cidadão, a sociedade, e eu tenho uma relevância nessa TI, promovendo a realização dessas iniciativas, e não entrando como suporte. Então, pelo conceito da Unesco, o que eu teria? É a utilização pelo setor público de TIC com o objetivo de melhorar a informação, prestar serviços, incentivando a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão e tornando o governo mais responsável, transparente e eficaz. Isso aí está totalmente alinhado à efetividade que eu estava falando, né? Quem que é o nosso público-alvo? Nesse contexto, a SLTI está realizando, semana que vem, de 16, 17, 16, o dia todo, 17, 18, 19, só amanhã, com a oficina, um evento para debater essa governança digital. E para os que são de TIs que conhecem a EGTIC vai se transformar na EGD, que é uma estratégia de governança digital. A estratégia dessas áreas de TI, ela não pode ser como antes a gente fazia, que é uma estratégia de TI para atender diretrizes, a governança, as iniciativas que dentro de cada ministério ele está atuando. Vamos inverter essa ótica. Então, ela entra estrategicamente para que ações como o Decreto Bem Mais Simples Brasil ele seja realizado. Para ações para que a desburocratização da administração pública ela seja realizada, efetivada, tenha realmente efetividade e ganho com tudo isso. Nesse aspecto, qual que é o foco de tudo isso? E por isso a gente está falando de uma governança digital no sentido da Unesco. O foco de tudo isso daqui é o valor público, o benefício para a sociedade. E isso tudo tem como princípio o foco nas necessidades do cidadão, abertura e transparência, compartilhamento de capacidade de serviços, que aqui a gente tem falando muito de integração, simplicidade, serviços digitais por padrão, segurança, privacidade, participação e controle social. Nesse contexto, você viu que, pela definição aqui da Unesco, a gente trabalha com 3 eixos. A gente trabalha com a transparência da informação, a gente trabalha com participação cidadã e prestação de serviços. São esses 3 eixos que a gente traz aqui, no qual a gente já mapeou alguns objetivos estratégicos para serem trabalhados no evento. Então, o evento tem um dia 16 todo para contextualizar dessa importância, e cada oficina vai ser sobre um eixo participativo desse. Eixo estratégico, eixo serviços e eixo informação. Ah, mas tá bom, você está pirada, mudou todo o assunto, porque a palestra era dados abertos. E o que é que eu faço com dados abertos sem participação social? Como que eu quero essa participação? Ah, eu quero essa participação, um representante que vá lá no comitê e diga o que é que quer fazer? Não, não é bem assim. Eu quero esses dados abertos para quê? Só para abrir? Não, eu quero dados abertos, eu quero fomentar a disponibilização, eu quero ser transparente da publicidade, eu quero garantir que os dados estejam seguros, que o cidadão pode acessá-los. Eu quero aqui fazer com que esses dados e essa transparência se transformem em serviços públicos, eu quero expandir a iniciativa de serviços digitais, eu quero compartilhar e integrar dados, eu quero melhorar a gestão interna por meio do uso da tecnologia. Então, para onde vai ainda, né? O pessoal tem me perguntado, nós perdemos assim, os grandes criadores da Ainda no Ministério do Planejamento foram 3 rapazes maravilhosos, que eu tenho saudade até hoje, nos quais 2 deles se afastaram do Ministério do Planejamento por progressão financeira pessoal e que teria que ir. Né? Um dia a gente deixa casa, o amor continua, mas um dia a gente sai de casa e vai tomar o nosso rumo. Sendo que a Ainda ela acabou, não. Por quê? Porque a Ainda é feita todos os órgãos seccionais, setoriais da administração pública. Ah, mas não estava assim. Não estava assim. É isso que a gente está querendo mudar.
Então, para onde tem que ir dados abertos? Ele tem que ir para um comitê e do comitê determinar como é que vai acontecer? Não. Ele tem que estar numa rede de conhecimento, ele tem que estar compartilhado para mais de um órgão, para mais de uma iniciativa, e daí ele ser empoderado, ele tomar o gás e ele, de fato, acontecer quase que naturalmente, como quem está no sangue, é como a alimentação saudável, é como a mudança de paradigma e de princípio de que quais são os meus princípios, são aqueles. E, para isso, o que é que eu vou usar? Eu vou usar a informação, eu vou usar o dado aberto, eu vou usar o serviço público digital para promover para quem? Para o cidadão e para a sociedade uma mudança efetiva no governo federal e que eu tenha efetividade e que melhore a vida dele na ponta, e não simplesmente abrir por abrir. Então, eu tenho tantos conjuntos de dados, isso me serve de quê? Eu tenho 1000. O TCU publicou os dados dele da governança, né, de TI, foi o dataset, eu acho que 1001. E aí eu tenho 1001, qual deles faz diferença para o cidadão? De vez em quando eu recebo um SIC perguntando sobre Minha Casa Minha Vida, e aí tentou acessar e conseguiu metade das informações que queria, mas e aí? Então, é isso. Esse evento aqui vai ser semana que vem, de novo divulgando. Não é porque não tem tendo participação, tá, gente? Já está lotado, a gente programou 3 salas de oficina, talvez tenhamos que abrir outra. Mas é porque a gente quer que vocês, assim como todos os demais, e o cidadão e a sociedade, vá para esse evento e dizer, olha, está tudo errado, ou o que eu estou querendo é isso. E aí, dessa forma, ouvindo, já fazendo a parte de coparticipação, colaboração, né, entre os órgãos, poder formar essa rede de conhecimento e toda essa estrutura e, assim, sim, fortalecer a infraestrutura nacional de dados abertos, o acesso à informação e a possibilidade de fato, integrar informações e fazer serviços eletrônicos digitais. E eu acho que é isso. Fico para as perguntas. Oi. Obrigada, Silvia, pela apresentação. E agora teremos a